Dando continuidade, então, agora nós vamos conhecer a classificação das resinas compostas, tá? Então, as resinas, elas podem ser classificadas em três, podem ser classificadas em três tipos, em três grupos, digamos assim. Elas podem ser classificadas pelo sistema de ativação, pela sua viscosidade ou então pelo tamanho das suas partículas, tá? A gente vai conhecer cada um desses agora. As resinas, quando elas são classificadas pelo sistema de ativação, elas podem ser de três tipos, gente. Podem ser resinas compostas quimicamente ativadas, resinas compostas fotoativadas ou resinas compostas dual, tá? E o que é cada tipo de resina dessa? As resinas compostas quimicamente ativadas são aquelas em que a presa do material vai acontecer por uma reação química, tá? Como é que é isso, Ilana? Essas resinas compostas quimicamente ativadas foram as primeiras a serem desenvolvidas. Elas são resinas que hoje em dia não são mais utilizadas, entendeu? Porque a resistência delas era baixa e a cor também não era tão boa. Na época que elas surgiram, elas eram muito utilizadas porque era a única opção que se tinha, era a única opção possível. Mas hoje em dia já existem resinas mais modernas do que essas. Mas é importante que vocês conheçam porque existiam duas pastas, digamos assim, certo? Essas pastas eram misturadas e a resina, ela era aplicada na estrutura dentária e ela ia tomar presa por si só, pela reação química que acontecia aqui, tá? É uma coisa muito parecida com o amálgama, por exemplo. No amálgama a gente faz a trituração, né? A mistura da liga metálica com o mercúrio, faz a trituração, depois vai inserir o material no dente e ali ele vai tomando presa, sozinho, certo? A resina composta quimicamente ativada é da mesma forma, a gente mistura as duas pastas, tá? Como estão aqui, faz uma manipulação, leva para o dente e ela vai tomar presa, tá? Por si só. A resina composta fotoativada, tá? Aqui já existe uma necessidade de luz para que a resina tome presa, para que a resina endureça, entendeu? Esse é o tipo de resina mais utilizado atualmente, tá? Então, a gente aplica a resina na estrutura dentária, né? Nós temos essas bisnagas aqui de resina, a gente tira a tampinha aqui, tira um pouco da resina, coloca na cavidade dentária, depois que a gente coloca, a gente vai lá e aplica a luz, certo? Essa luz LED, e é essa luz que vai fazer com que a resina tome presa. Ilana, e se eu não aplicar a luz? Ela não vai tomar presa, tá? Então, por isso que ela é uma resina composta fotoativada, que o foto é referente à luz, certo? Então, ela é ativada pela luz, diferente da resina anterior. A ativação, ela era feita, né? A ativação da resina, a presa da resina é feita por uma reação química entre essas duas partes, entre essas duas pastas. Então, misturando essas duas pastas, automaticamente ela já vai tomar presa, tá? Aqui não, se não tiver a presença de luz, essa resina ela não toma presa, tá? E esse processo que a gente faz aqui, a aplicação dessa luz na resina para que ela tome presa, é o processo que a gente chama de fotopolimerização, tá? Vamos destrinchar, né, detalhar esse nome aqui. Foto, a gente já falou que é relacionado à luz, né? Resina composta fotoativada é uma resina composta ativada com luz. E fotopolimerização é a polimerização através da luz. A polimerização, gente, é a reação química que acontece na resina, tá? Tentando falar de uma maneira bem clara que aquelas partículas de carga que a gente viu anteriormente, né, quando a gente falou da composição da resina, elas são monômeros. Quando a resina toma presa, esses monômeros eles vão se unir, tá? Eles vão ficar bem condensados, por isso que ela vai ficar mais resistente. E esse processo de condensação das partículas de carga é o que a gente chama de polimerização, tá? E essa polimerização pode acontecer por uma reação química, como nós vimos anteriormente, nas resinas compostas quimicamente ativadas, ou então essa polimerização pode acontecer pela
luz, tá? Que é com a aplicação dessa luz LED aqui e esse aparelhozinho aqui, que eu acho que quem já tiver feito uma restauração de resina vai conhecer, certo? Esse equipamento aqui é o fotopolimerizador, tá? Ele é hoje em dia esses equipamentos eles são cada vez mais portáteis, mais simples, certo? Antes eles eram maiores, mas hoje em dia eles são cada vez mais simples. Aqui dessa ponteirinha do equipamento é emitida essa luz, tá? No comprimento azul, tá? Por isso que a luz que a gente vê é azul. E ele tem aqui essa proteção laranja, porque ele faz essa proteção ela faz uma filtragem da luz para os nossos olhos. Se nós olharmos diretamente para essa luz aqui sem nenhuma proteção, ela pode ser prejudicial, tá? O comprimento de onda dela é prejudicial para a nossa visão. Então, sempre os aparelhos de fotopolimerização, o fotopolimerizador, eles têm essa proteção aqui e ela é transparente, tá? Ela tem um filtro com essa cor laranja, mas ela é transparente, que é para a gente conseguir ver a posição da pontativa aqui da luz, aonde a luz está direcionada, porque a gente tem que direcionar a luz exatamente no local onde a resina foi inserida, tá? Então, esse é o equipamento que a gente usa para fazer a fotopolimerização, que é o fotopolimerizador. E o outro tipo de resina, tá? Um outro tipo de resina quanto à sua classificação pelo sistema de ativação é a resina composta dual. Tá? O que é dual? O dual é duplo, tá? São duas características em um material só. Com essa resina aqui, nós vamos ter a presa desse tipo de resina vai acontecer através da associação da reação química com a fotopolimerização. Tá? Então, a gente aplica a resina e a gente precisa, ela por si só, ela vai tomar presa porque ela vai fazer a reação química apropriada, mas além disso, a gente precisa fazer a fotopolimerização. Se a gente não fizer a fotopolimerização, a ativação da resina não vai ser completada e ela não vai concluir, ela não vai tomar a presa correta, tá? Então, só recapitulando, nós vimos até agora a classificação das resinas quanto ao seu sistema de ativação, tá? O sistema de ativação é como ela vai tomar presa. E pelo sistema de ativação, elas podem ser classificadas em resinas quimicamente ativadas, fotoativadas ou resina dual. A resina quimicamente ativada é aquela que ela vai tomar presa por uma reação química, pela mistura de duas pastas, de duas partes da resina. A ativação pela luz é a resina fotoativada, né, que precisa da luz LED para tomar presa, com o auxílio do equipamento fotopolimerizador. E por último, a resina composta dual, que é uma resina que precisa associa as duas formas de ativação. Ela tanto vai sofrer uma reação química para tomar presa, como ela também precisa da fotopolimerização para concluir a sua presa. Tá? Então, essa é a classificação por sistema de ativação. Pela viscosidade, agora nós temos uma outra classificação que é que são esses três tipos de resina. Nós temos a resina convencional, a resina fluida e a resina condensável, tá? Essa é a convencional, essa é a fluida ou flow, tá? Como o nome tá aqui. E a resina condensável. Qual é a diferença entre essas resinas? A resina convencional é a que primeiro foi desenvolvida, tá? Ela foi desenvolvida a partir do aperfeiçoamento daquela resina quimicamente ativada, tá? Então, aquela resina quimicamente ativada, ela foi aperfeiçoada, se tornou uma resina fotoativada convencional, certo? Então, é importante não confundir. Uma classificação é a classificação pelo sistema de ativação, que nós vimos agora, quimicamente ativadas, fotoativadas e dual, e uma outra classificação é quanto à viscosidade, certo? E quanto à viscosidade, a resina pode ser convencional, fluida ou condensável. Essa convencional foi a primeira que foi desenvolvida e ela é indicada tanto para dentes anteriores como para dentes posteriores, certo?
É uma resina que existe uma ampla disponibilidade de cores, a gente vai ver daqui a pouco. Então tem muitas cores possíveis dessa resina convencional. Mas a técnica restauradora com esse tipo de resina ela é um pouco mais demorada, certo? E aí isso vocês vão ver no momento correto. Mas é preciso colocar essa resina convencional em incrementos, em pequenas porções. E a cada porção a gente polimeriza, como eu mostrei lá naquela figura anteriormente, né? Coloca a resina e polimeriza, coloca mais um pouquinho de resina e polimeriza, mais um pouquinho de resina e polimeriza. Então, acaba que a técnica, o tempo total de realização do procedimento, da restauração, ela é um pouco mais demorado, tá? E essas resinas compostas, né, independente da sua viscosidade, elas normalmente são apresentadas assim, gente, nessas bisnagas, certo? Aqui a gente tem uma bisnaga que tem essa partezinha inferior que a gente vai rodando e a resina vai, olha, sendo emitida, a resina vai saindo aqui por essa abertura. Então a gente gira aqui nessa parte de baixo e a resina vai sendo saída aqui por essa abertura, certo? Então essa é a resina convencional. A resina fluida ou flow, ela já é uma resina muito mais, como o próprio nome diz, fluida, certo? Ela escoa muito, ela tem um alto escoamento, tá? Diferente dessa aqui, olha, percebam que a resina convencional, olha, ela é firme, ela tem uma alta viscosidade, tá? Ela tem uma plasticidade, a gente consegue trabalhar bem com essa resina, mas ela é bem mais firme. A resina fluida, olha, ela é fluida mesmo, ela escoa, tá? Então, como ela escoa, ela tem uma indicação muito limitada. A gente não usa a resina flow para todas as opções, para todas as circunstâncias. A gente usa a resina fluida para indicações muito precisas, porque ela vai escoar com facilidade. E se ela escoar e ela acabar se posicionando, digamos assim, para uma área que a gente não queria ter resina, isso pode levar ao insucesso da restauração, tá? Imagine que eu quero resina aqui só nessa parede e ela escoa para aqui para baixo, ó. Depois que ela toma presa, é muito difícil de remover, tá? Porque ela fica bem firme, bem resistente, e aí é um processo mais complicado, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com a utilização dessa resina fluida, porque como ela escoa com muita facilidade, a gente tem que saber exatamente o local onde aplicar, para que ela não escoe, né? Para que ela não saia do local onde a gente quer que ela fique e acabe tomando presa, tá? E por último, a resina composta condensável, que é a mais recente, que é a que foi lançada não há pouco tempo, eu imagino que há 5, 7 anos essa resina composta foi lançada, mas é a mais recente, tá? E a diferença dela para as anteriores é que ela é altamente resistente ao desgaste, tá? A gente vai falar um pouco ainda sobre o desgaste das resinas, tá? Mas uma grande vantagem dessa resina condensável em relação às resinas anteriores que nós vimos, a fluida e a convencional, é que essa condensável ela é muito resistente ao desgaste. Por isso que ela é indicada principalmente não, mas apenas para dentes posteriores, tá? Porque a rugosidade dela é muito alta, tá? Ela não fica, a lisura dela, ela não fica uma resina lisa, certo? Ela fica muito rugosa e isso interfere na estética, tá? Então, por isso que ela é utilizada em dentes posteriores, e também por ser muito resistente ao desgaste, né? Porque a face oclusal dos dentes posteriores é onde a gente, fica mastigando lá todo dia, onde a gente mastiga, né? Então, a carga, né? A carga que é aplicada sobre essas restaurações de resina nos dentes posteriores é muito grande, tá? Então, por isso essa resina condensável ela é indicada para essas regiões. E vocês tanto podem ouvir falar em resina condensável, como também resina compactável. É a mesma coisa, tá? É o mesmo tipo de resina. Ela também é apresentada em bisnaga, tá? Como a convencional, certo? E tem alta viscosidade, certo? Como a gente tá aqui. Da mesma forma, a gente vai girar essa parte aqui,
de trás e a resina vai sendo emitida aqui por essa abertura, tá? Uma outra característica desse tipo de resina, gente, é que ela as opções de cores dela são muito mais limitadas, tá? A resina convencional, ela, por ter características diferentes, né, ela tem uma possibilidade de cores muito maior. Já a resina condensável não, ela já é mais limitada, tá? O foco dela não é cor, ela não é, o objetivo dela não é ter uma cor boa, adequada. O objetivo dela é ser resistente ao desgaste, tá? Então, nós temos resinas convencionais, flow ou condensáveis, tá? E, por último, nós ainda temos a classificação das resinas quanto ao tamanho das suas partículas, tá? Que também é uma outra classificação super, super importante, certo? Essas resinas, elas, quanto ao tamanho das suas partículas, elas podem ser macroparticuladas, microparticuladas, híbridas ou nanoparticuladas. E Lana, o que quer dizer o tamanho das partículas? Como assim? Vocês lembram de quando no vídeo anterior eu mostrei aquela imagem da resina, não é? Aquela imagem microscópica da resina. A resina, ela é um material, né, resinoso, que é esse verde aqui, um material plástico. Dentro dessa matriz resinosa eu tenho as partículas de carga, não é isso? Dispersas nessa matriz, e envolvendo essas partículas de carga, eu vou ter o agente de união, certo? E aí, o que acontece? Essas partículas aqui, essas partículas de carga, elas podem ter tamanhos diferentes, e isso vai fazer toda a diferença no tipo de resina, tá? Quando essas partículas de carga são grandes, tá? São muito grandes, elas são consideradas macroparticuladas. Quando essas partículas de carga forem pequenininhas, tá? Como aqui, elas são microparticuladas. Quando a gente tiver uma mistura das partículas de carga, tanto partículas de carga grande quanto pequenas, nós vamos ter uma resina composta híbrida. E quando a gente tiver partículas de carga muito, muito, muito pequenas, tá? Menores do que as microparticuladas, aí eu vou ter resinas compostas nanoparticuladas. E cada uma delas também tem uma característica, tem uma indicação, tá? Aqui, olha, só para ficar ainda mais claro para vocês, uma resina macroparticulada, imagine que eu tenho pedras grandes, tá? Eu tenho partículas de cargas grandes. Digamos que as bolinhas lá da piscina de bolinhas, né, são bolinhas grandes. Então, essas são as macroparticuladas. Nas microparticuladas, eu já tenho, olha, uma quantidade muito maior de partícula de carga no mesmo espaço, né? Imagine que o espaço aqui é o mesmo, certo? O tamanho dessa imagem aqui é o mesmo, é um retângulo que eu vou chutar aqui, dizer que ele tem 20 centímetros de altura por 10 de largura, tá? Então, em 20 centímetros de altura por 10 de largura, com uma partícula de carga macroparticulada, eu consigo até contar quantas partículas eu tenho aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 partículas de carga nessa imagem aqui, nessa parte. Quando eu já venho para uma resina composta microparticulada, olha só a quantidade de partícula de carga que eu já tenho. Aqui, para contar, eu já levaria muito mais tempo, certo? Então, no mesmo espaço, certo? Então, aqui, esse espaço é igual a esse espaço. Com as resinas microparticuladas, eu tenho muito mais partícula de carga, tá? Já as resinas híbridas são aquelas em que eu tenho uma mistura de tamanhos de partículas de carga, né? Eu tenho cargas grandes e eu tenho cargas pequenas, né? Então, eu tenho uma mistura dessas cargas aqui. E isso vai fazer diferença para as características da resina, certo?
E as resinas nanoparticuladas, olha só o tamanho das partículas de carga aqui nesse exemplo. Isso aqui é como se fosse uma areia, né? Um grão, quando você pega areia na mão, tá? E a gente vê aqueles grãozinhos de areia muito pequenininhos, né? Muito fininhos. Então, a resina nanoparticulada tem partículas de carga muito pequenas, certo? Nanométricas, por isso que nanoparticuladas, tá? Então, essa é a diferença, de uma maneira visual, assim, bem clara, essa é a diferença das resinas quanto ao tamanho das suas partículas, certo? E aí, quais são as características, né, de cada uma delas? Porque se as partículas têm tamanhos diferentes, essas resinas também vão ter características diferentes, tá? As resinas macroparticuladas, gente, elas são resinas de alta resistência mecânica. Por quê? Porque as partículas de carga grande vão dar a resistência mecânica para esse material, tá? Em contrapartida, apesar de ser altamente resistentes, são resinas com alta rugosidade, tá? Quem já teve a experiência de fazer uma restauração de resina vai lembrar que quando a gente faz a restauração de resina, uma coisa que, se a gente passar a língua, por curiosidade, né? Quando termina, às vezes a gente passa a língua em cima da restauração e a gente sente que fica bem rugoso ali, tá? Então, depois o dentista vai concluir, vai fazer o acabamento, o polimento, né? E aí a superfície vai ficar mais lisa. Mas quando o profissional usa resinas compostas macroparticuladas, essa rugosidade superficial, ela é muito difícil de ser removida, tá? Então a gente sempre vai sentir aquela sensação mais rugosa na superfície, certo? Então, e essa rugosidade está associada com o polimento. O polimento é quando a gente fica, é o brilho da restauração, tá? Então, é uma resina que não tem brilho, que não tem polimento, que é muito rugosa, que mancha com muita facilidade, tá? Então, dependendo dos alimentos e das bebidas que a gente consome, são resinas que vão manchar com muito mais facilidade, tá? E por isso elas já são pouco utilizadas hoje em dia, mas se forem utilizadas, são usadas principalmente em dentes posteriores por conta da resistência mecânica, tá? Então, a gente não faz a utilização de resina macroparticulada em dente anterior, porque ela fica muito rugosa, ela não vai ter brilho e mancha com muita facilidade, tá? Então, imagine, um dente anterior tem um material que mancha com muita facilidade, não é uma grande vantagem, tá? As resinas microparticuladas agora, gente, como nós temos, as partículas de carga são várias e são muito pequenininhas, aí agora eu já tenho um polimento muito melhor, eu tenho um brilho muito bom, tá? São resinas que a gente, que tem um brilho e um polimento e lisura também, elas são mais lisas, tá? São as resinas que normalmente são usadas nos dentes anteriores, tá? Porque elas têm esse polimento e essa lisura mais aparentes, mais evidentes, e é uma resina de baixa resistência mecânica. Isso quer dizer o quê, Ilana? Então, se ela tem baixa resistência mecânica, ela vai fraturar com muita facilidade? Não necessariamente, tá? Porque dependendo do local onde a gente usa, se não tiver força sendo aplicada, se não tiver força de mastigação, então ela não vai estar sob estresse, tá? Mas colocar uma resina microparticulada num dente posterior que sofre os efeitos da mastigação todos os dias, várias vezes por dia, a chance de insucesso já é um pouco maior, tá? Então, as microparticuladas, elas têm menos resistência mecânica, mas elas têm maior polimento, maior lisura e são mais usadas nos dentes anteriores, porque a gente consegue fazer uma restauração muito estética, muito bonita do ponto de vista estético, tá? As resinas híbridas, então, né, são aquelas resinas, como a gente já falou anteriormente, que nós temos uma mistura do tamanho das partículas de carga, tá? Eu tenho partículas de carga grande e eu tenho partículas de carga pequena, certo? E por que foi feita essa mistura? Para poder unir de bom. O que a resina macroparticulada tem de bom? A resistência. Ela é muito resistente. Só que ela não tem brilho, ela não tem lisura, tá? Enquanto que a microparticulada, qual é a vantagem dela? Ela já é uma resina
que tem brilho, que dá uma boa lisura. Então vamos juntar as características dessas duas resinas em uma só para tentar melhorar esse material, né? E por isso que veio a resina híbrida. Ela tem resistência mecânica satisfatória, tá? É uma não tão boa quanto a macroparticulada, mas ela é uma resina de resistência mecânica satisfatória, certo? E também tem mais brilho, também tem mais lisura, tá? Tanto que ela já é indicada, ela pode ser usada tanto em dentes posteriores, principalmente em dentes posteriores, mas ela também pode ser usada em dentes anteriores também, tá? As microparticulares são mais indicadas para os dentes anteriores, mas as híbridas também podem ser usadas nas duas situações, tá? Finalizando, as resinas nanoparticuladas. Essa imagem aqui, gente, é uma imagem microscópica, tá? Olha, percebam que eu tenho muitas partículas e que elas são muito pequenas, tá? Então, as resinas nanoparticuladas, elas dão um polimento e uma lisura quase perfeitos, excelentes. E uma coisa importante é que elas permanecem brilhosas durante mais tempo, tá? Então, são resinas que são extremamente utilizadas nas restaurações mais estéticas de dentes anteriores, porque elas substituem a estrutura dentária, elas ficam realmente muito parecidas com a estrutura dentária. Então, para uma restauração estética, é uma resina de grande valor, tá? Então, recapitulando, macroparticuladas, elas têm partículas de carga grande, são indicadas para dentes posteriores e tem pouca lisura, né? As resinas microparticuladas são aquelas que têm partículas de carga pequenas, são indicadas para dentes anteriores e têm baixa resistência. Nas híbridas, nós já temos uma mistura de macropartículas e de micropartículas, tá? É uma resina mais resistente e também com melhor lisura e melhor polimento. E são indicadas tanto para dentes anteriores como posteriores. E as nanoparticuladas são aquelas extremamente estéticas, tá? Tem um polimento e uma lisura quase perfeitos e ainda mantém o brilho durante mais tempo, certo? Então, são essas 3 classificações, é importante não confundi-las, tá? Então, façam um mapa mental, façam anotações para que vocês entendam que as classificações, esses três tipos de classificações das resinas, tá?